Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Givanildo. No vídeo de hoje vamos falar dos números primos. Os números que possuem dois e somente dois divisores distintos, que são o número 1 e o próprio número, são denominados números primos. Olhem só, aqui tem uma sequência de números primos. Eles são primos por quê? Porque, pela definição, são números que têm apenas dois divisores. Por exemplo, o 2. O 2 só divide por 1 e por ele mesmo. Ele só tem apenas dois divisores, então ele é primo. O 3, mesma coisa. O 3 só divide por 1 e por 3. O 5 só divide por 1 e por 5. O 7 só divide por 1 e por 7. O 11 só divide por 1 e por 11. E assim por diante, certo? Então aqui eu tenho uma sequência de números primos. Essa sequência ela é infinita, tá certo? Então, quando você estiver fazendo exercícios, consulte essa lista de números primos até você se acostumar com esses números, tá certo? O nome primos significa primeiros. Por quê? Após eu explicar o que são números compostos, você vai entender por que a palavra primo, tá bom? Outro detalhe, o 1 não é primo porque o 1 só divide por ele mesmo. O 1 só tem um divisor. E para ser primo tem que ter exatamente dois divisores, tá certo? E o 0 não é primo porque o 0 divide por todos os números naturais. Agora, os números naturais que possuem mais de dois divisores são chamados de números compostos. Pela definição dada, são compostos os números. O 4 é composto porque o 4 ele divide por 1, por 2 e por 4. Ou seja, o 4 tem três divisores. Por isso ele deixa de ser primo, por causa que ele tem mais de dois divisores. O 6, mesma coisa. O 6 divide por 1, por 2, por 3 e por ele mesmo. O 6 já tem quatro divisores. E assim por diante. Agora, todos esses números compostos, eles podem ser formados pela multiplicação de números primos. Vejam só, o 4. O 4 eu posso obter ele multiplicando 2 vezes 2, ou seja, primo vezes primo, tá vendo? O 6 eu posso obter multiplicando 2 vezes 3, que dá 6, número primo vezes número primo, certo? O 8 eu obtenho multiplicando 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, olha, primo, 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 certo? Então, todos esses números aqui, que são os compostos, são obtidos da multiplicação de números primos. Então, os primos de primeiros significa que eles são os primeiros e os outros você pode obter da multiplicação desses aqui, que seriam formados depois dos primos, tá certo? Agora eu vou aproveitar esse assunto. Como exemplo, vou fazer a correção das atividades sobre números primos, tá certo? Exercício 1. Assinale a alternativa que mostra exatamente o total de números primos que existe entre os números. Aqui basta você observar aquela lista de números primos, né? Olha, o 1 não é primo porque só tem um divisor, o 7 é primo, o 9 não é primo porque o 9 tem mais de dois divisores, o 11 é primo? Sim, porque o 11 divide só por um e por ele mesmo. O 13 é primo? Sim. O 29 é primo? Sim. O 33 não é primo, porque o 33 divide por 1, por 3, por 11 e por ele mesmo, né? Tem quatro divisores. Então eu tenho 1, 2, 3, um total de 4 divisores. Resposta certa é a letra C. Exercício 2. Observe a página do calendário do mês de março de 2021. Qual dia da semana desse mês é representado por uma quantidade maior de números primos? Escreva essas datas. Então vamos observar aqui, ó. No domingo eu tenho primo aqui, só o 7 é primo. Na segunda-feira, só o 29 primo. Na terça-feira, o 2 e o 23. Na quarta-feira, o 3 é primo, o 17 é primo, o 31 é primo. Na quinta-feira, só o 11. Na sexta-feira, o 5 e o 19. E no sábado, o 13 primo. Então, o dia que tem mais números primos é na quarta-feira. Então, a resposta aqui é quarta-feira, né? Quarta-feira. E as datas são 3 dias. 3, 17 e 31. Tá ok? Agora vamos continuar. Vamos falar agora da decomposição em fatores primos.
Como eu mostrei, os números compostos todos são obtidos de números primos. Você pode, então, pegar esses números compostos e decompô-los em fatores primos. Seria o que eu fiz aqui anteriormente. Olha, seria você pegar um número, no caso 8, e aqui eu decompus ele em multiplicação em fatores primos. Olha, 2 vezes 2 vezes 2, tá vendo? Olha, o 6, eu decompus ele em fatores primos, ou seja, você pega o número e escreve esse número na forma de uma multiplicação de números primos. Quando os números são menores, igual 4, 8, você consegue intuitivamente descobrir esses números primos. Mas quando o número é maior, você precisa aprender uma técnica para obter esses primos. Eu vou explicar nessa aula. Todo número natural não primo maior que 1 pode ser escrito na forma de multiplicação indicada, que é chamada forma fatorada completa, em que todos os fatores são números primos, o que eu mostrei agora anteriormente, né? Eu escrevi aqui de novo a sequência de números primos para ficar fácil a gente consultar, tá certo? Olha só o primeiro exemplo. Como escrever o 110 na sua forma fatorada completa? O processo vai ser da seguinte forma. Vai pegar o número 110 e vai fazer divisões sucessivas do 110. Vou pôr uma linha vertical aqui. Aí eu vou observar por qual primo o 110 divide. Vamos começar pelo 2. O 2 é o primeiro número primo, né? 110 divide por 2? Sim, porque ele é par. Aí eu vou dividir 110 por 2, vai dar 55. Aí você faz a divisão num rascunho e obtém o resultado, tá bom? Agora, 55 divide por 2 ainda? Não, porque 55 é ímpar. Aí eu vou tentar pelo próximo. 55 divide por 3? Não, porque a soma dos algarismos aqui não dá divisível por 3. Mas divide por 5, não divide? Então, eu vou dividir por 5 aqui, olha. 55 dividido por 5 dá 11. Põe o resultado aqui, ó, o quociente aqui, 11. Agora, se eu observar o 11, só divide por ele mesmo, que é o 11. Ó. 11 dividido por 11 dá 1. Termina a decomposição, a fatoração, quando o resultado aqui, o quociente for 1, tá bom? Então, a resposta vai ser 110, então, está escrito como 2 vezes 5 vezes 7, vezes 11, quer dizer, né? Vezes 11. Porque se eu multiplicar 2 vezes 5, 10, 10 vezes 11 dá 110. Eu multiplico e você obtém o número novamente, certo? Segundo exemplo. Como decompor o número 315 em fatores primos? Vou pegar o 315 e fazer o mesmo procedimento. 315, a primeira coisa que eu vou ver é se ele divide por 2. Como ele é ímpar, não divide por 2. Vamos ver se ele divide por 3. Para saber se o número divide por 3, como nós já aprendemos, você vai somar os algarismos. Se a soma der múltiplo de 3, porque ele divide por 3. Ó. 3 mais 1, 4. 4 mais 5, 9. Se a soma deu 9, é múltiplo de 3, então esse número divide por 3. Aí você faz o cálculo. 315 dividido por 3 dá 105. Ainda vou ver se ele divide por 3. Você só muda de número quando não der mais para dividir pelo número que você estava dividindo. 105, vamos ver se divide por 3 somando os algarismos. Ó. 1 mais 5 dá 6. Se a soma é 6, 6 é múltiplo de 3, então vai dividir por 3, sim. Aí você faz a conta de divisão, vai dar 35. O resultado coloca aqui. Vamos ver se ainda divide por 3. Somando 3 mais 5 dá 8. O 8 não é múltiplo de 3, então não divide por 3. Ele vai dividir por 5, que termina em 5, né? 35 dividido por 5 dá 7. E o 7 só divide por 7. 7 dividido por 7 dá 1. Então, terminou. Quando der o quociente 1. A resposta, então, vai ser 315, vai ser igual. 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7, certo? Quando aparecem fatores iguais igual a 3 vezes 3, eu posso também escrever em forma de potência. 3 vezes 3, eu posso colocar 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7, tá ok? Então, desta forma, você faz a decomposição de um número em fatores primos. Agora, tentem fazer as atividades. Se necessário, reveja o vídeo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Bons estudos para vocês. Até mais.